Bom, vamos para a primeira pergunta da internet e depois a gente já tem inscritos aqui. Vamos lá, para o Rui, né? Quem paga a banda escolhe a música. Se recebe dinheiro do Estado burguês, você acaba se adaptando politicamente ao Estado. Só ver a histeria sobre o golpe de Estado do PCO. Bom, histeria... Bom, logicamente que a pessoa que fez essa pergunta é um desses que não considera que fez o golpe, que houve um golpe de Estado, né? Seria interessante explicar tudo o que está acontecendo no país, de onde saiu tudo isso daí, né? Está faltando... A pessoa que fala que não teve golpe de Estado, está faltando uma parte da explicação aí. De onde saiu tudo o que está acontecendo agora? Por que a partir do impeachment foi deflagrada uma gigantesca operação contra a população brasileira? Tem que explicar. Na verdade, esse tipo de colocação, de achar que não há golpe de Estado, é uma falência intelectual, né? Porque as coisas teriam que ser explicadas. Agora, eu não consigo ver... Primeiro, nós não recebemos dinheiro do Estado burguês no sentido que a pessoa está falando. Existe uma lei, né? A lei dá o dinheiro sem exigir uma condição a não ser de você ser partido. Então, isso de receber dinheiro do Estado burguês, mas no fundo é uma calúnia. É como se você falasse que a pessoa que recebe aposentadoria está recebendo dinheiro do Estado burguês. Não tem nada a ver. Por que o Estado burguês estaria pagando a nossa festa, escolhendo a música? Nós não temos necessidade nenhuma de... Se fosse assim, teria que apoiar o Temer, sei lá, o STF. É uma coisa... O pessoal está tão acostumado com essas críticas da direita sobre dinheiro que eles entram num transe aí e começam a falar um monte de besteira. Bom, próxima pergunta é aqui do auditório, companheira Angelina. Eu quero falar duas coisas. Uma é sobre o fogo no Brasil para queimar o ratinho, né? E nessa tem uma ratazanona bem grande aí que está sem nenhum pelinho queimado, o Aécio, por exemplo, né? Enquanto que nas periferias os filhotinhos estão tudo morrendo lá queimado. E o Temer também, né? Temer é o rato na presidência, né? Também, né? Bom, a outra é sobre o fogo também que tacaram no Zimbábue para poder queimar, principalmente a esposa do cara que governou lá por mais de 36 anos, né? 36 anos parece, né? Quando ele ameaçou de colocar ela, disse que ela gosta de anel de 1 milhão, tal, né? E aí queimaram lá e colocaram o exército que está lá, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A outra coisa é sobre a questão do... vamos dizer assim, eu ouço você falar que teve uma revolução dos negros, né, com relação à abolição da escravatura. Eu fico pensando assim, como foi essa revolução? Apesar de terem destruído tudo o que é de característica humana no negro, falar que o cabelo é ruim, que o nariz é feio, que a pele é feia, que a religião é do demônio, né? A cultura é do demônio, né? A capoeira, por exemplo, né? Que era crime e tal, né? O negro, desde o início da escravidão no Brasil, lutou muito contra essa escravidão. Lutou muito e muito mesmo, morreram milhares de negros, né? E, mesmo assim, quando aboliu a escravatura, que o Joaquim Nabuco chamou de má abolição, né? Só tinha, segundo Emília Viotti, 5% de negros nas fazendas como escravos, né? O resto já estava jogado na rua, uns até, uma Chica da Silva, por exemplo, até com, né, tipo Chica da Silva, com até bem de situação, né? Claro que ela não, acho que nem viva mais estava, né? Não lembro mais. Bom, mas se foi a revolução, de ganho que teve nessa revolução?
porque até hoje a maioria do negro está nas periferias, né? A Emília Viotti tem uma frase no livro A Abolição que ela diz assim: nós, descendentes de negros, ainda não conseguimos sair da situação de miséria em que fomos colocados pela elite europeia irresponsável com a ajuda da Igreja Católica. Ela fala isso, né? Ela fala também que a Inglaterra, depois que enriqueceu com o tráfico negreiro, né, ela foi a primeira a que mais pressionou para acabar a escravidão, porque ela queria um mercado, né, para comprar o tecido, por exemplo, que ela começou a fazer, né? Queria que você falasse um pouco isso. Qual o ganho dessa revolução? Se é que, tudo bem que foi uma luta muito árdua dos negros e estão lutando ainda, né? Mas qual foi o ganho? Essa é uma questão que valeria bem a pena uma discussão mais geral, né? Esse problema da revolução, da história do Brasil, que a história do Brasil ela tem uma característica que confunde muito os historiadores, a esquerda que procura formular um programa e tudo mais, né? Na maior parte dos casos, os historiadores interpretam assim: todos os grandes acontecimentos aconteceram sem a participação popular. Então, no Brasil nunca houve nenhuma revolução. Tudo foram, como dizem esses historiadores, foram movimentos assim nas nuvens do poder lá, né, entre os poderosos, e o povo ficou embaixo, bestificado, observando o que estava acontecendo. Num certo sentido, essa concepção ela continua influindo na análise política nacional até hoje. Ela é totalmente falsa, né? Primeiro que não existe isso, nenhum poderoso se mexe do lugar. Quem está sentado num trono de ouro não sai de lá porque tem pulga. Você precisa provocar um grande tumulto para ele sair do lugar, né? Então, por exemplo, no Brasil nós tivemos aí uma situação revolucionária que começa com a independência, que todo mundo acha que a independência foi uma farsa, né? O príncipe ficou com dor de barriga lá perto do Riacho de Ipiranga, onde hoje é o monumento, deu uma paradinha lá, acho que como ele estava com muita dor de barriga, decidiu tornar o Brasil independente de Portugal e pronto. Levantou a espada lá, né? Deu um grito e acabou tudo. Mentira! Primeiro porque, sabe o que acontece? Quando se trata de Brasil, independência não é um caso separado, você tem que fazer uma leitura geral, porque o que é apresentado à primeira vista é uma coisa que oculta muitas informações, né? O processo da independência, que foi deflagrado nesse momento, primeiro, levou a vários enfrentamentos militares sangrentos com os portugueses, né? Por exemplo, os baianos, eles têm muito claro isso daí, porque tem o enfrentamento dos brasileiros e dos leais ao Dom Pedro I com os portugueses na Bahia, que é o 2 de julho. Tem os seus heróis, inclusive tem figuras muito interessantes, né? Como Pedro Ivo e tudo mais. No Maranhão teve enfrentamento também. Em vários lugares do país teve enfrentamento. Onde não teve, é onde os portugueses não tinham condições de enfrentar os brasileiros, mas houve uma guerra civil depois da independência. E a crise política, ela vai se arrastando. Por exemplo, o primeiro governo imperial, digamos assim, Dom Pedro I, ele é marcado por uma longa crise. Ele, por exemplo, ele chama a Constituinte. Isso aí ninguém acha estranho que o príncipe da Casa Real Portuguesa tenha chamado a Constituinte. Ou vários setores das famílias reais europeias, eles tinham consciência de que, dada a crise pós-napoleônica e tudo mais, a única maneira de você manter o controle era um governo constitucional, uma monarquia constitucional. Dom Pedro era dessa opinião. Isso mostra a instabilidade da situação política no Brasil. Aí a Constituinte, que ele colocou lá para
acalmar os ânimos, não consegue pacificar os ânimos, a crise interna é muito grande, ele fecha a Constituinte e ele outorga a Constituição Nacional. Os acontecimentos, se a gente pegar a linha do tempo aí, eles vão se intensificando até a saída de Dom Pedro I, porque ele não conseguiu finalmente montar um governo que conseguisse conciliar as contradições profundas que tinham sido despertadas pela independência, né? Então ele renuncia, né, na década de 1830, que é o momento em que na França, por exemplo, está tendo uma revolução liberal, e a situação brasileira, depois, na regência, há todo um esforço dos liberais da época, da primeira época da monarquia, para controlar a situação revolucionária no Brasil, tanto que tem levantes revolucionários em vários estados do país, né? Quer dizer, só um exemplo, esse é um primeiro exemplo. Não é verdade que a independência ela foi um ato sem participação popular. Foi uma grande crise nacional. Se a gente pegar a República, não vou descrever aqui também para não se estender, é a mesma coisa. Quer dizer, a crise que se fechou, sei lá, nos anos de 1840, se reabre nos anos de 1870. É quase uma continuação do ponto de vista da história, se você perceber bem. Essa crise só vai se fechar quando, né, a esquerda no Rio de Janeiro, em São Paulo, é derrotada. Depois do governo Prudente de Moraes, que aí é uma estabilização. Aí vem a Revolução de 30, que todo mundo fala também que foi só golpe das elites, mas que abriu uma crise, a maior crise política nacional, né, com mobilização em tudo quanto é lugar. Aí já entra a classe operária, Partido Comunista e tudo mais. É toda uma crise de grandes proporções, que é tão grande que termina num governo de tipo fascista, que é o governo do Estado Novo. Quer dizer, essa ideia de que a história do Brasil é uma história que alguém vai lá, pega uma caneta e resolve os problemas na canetada, tem nada a ver. Essa é uma interpretação superficial e totalmente desvinculada de uma pesquisa real dos acontecimentos. As lutas políticas no Brasil são intensas desde o comecinho. É muita luta. Então, agora, o que é que acontece? O que acontece é que as revoluções, elas não são revoluções vitoriosas. O que não é estranho, porque no mundo você tem muita revolução derrotada. No geral, algum setor mais conservador, devido à desorganização das forças populares, ou a falta de programa, ou a timidez da ação dessas forças, consegue retomar o controle da situação. Porém, né, isso é muito importante, ninguém consegue retomar o controle da situação diante de uma revolução sem fazer uma série de concessões profundas, não são nem concessões, sem reconhecer aquelas necessidades que a revolução trouxe, né? Então, por exemplo, o fim da escravidão é parte de um processo revolucionário. Mas esse processo revolucionário, no final das contas, acabou sendo derrotado e foi estabelecida a República Velha. Isso é assim. Não quer dizer que o processo revolucionário não tenha existido, só quer dizer que ele não foi vitorioso. Agora, muitas das coisas que esse processo revolucionário levantou impediram também o retrocesso, promoveram determinadas coisas que impulsionaram um desenvolvimento histórico do Brasil e tudo mais. O caso dos negros é assim, é uma revolução, como é que se diz? Não concluída. Não foi. No final da ditadura militar, você teve o surgimento do movimento negro MNU, Movimento Negro Unificado, que era muito importante na época, agrupava muitos setores do movimento negro. E eles inventaram a história de que a abolição da escravidão
tinha sido uma... Assim, no final tinha sido assim, a princesa Isabel tinha dado para os negros a emancipação. Então eles rejeitavam o dia 13 de maio e eles foram... Isso que está na origem do surgimento do dia 20 de novembro. Um outro dia para não se confundir com o negócio da princesa Isabel. Mas a interpretação deles era uma interpretação simplista. Eles não souberam ver todo o que aconteceu e tudo mais. Esse é o problema. Não teve ganho? Teve ganho. Com certeza. É como, por exemplo, o que aconteceu no final da ditadura militar. Ninguém que... Você vê, no final da ditadura militar, isso daí, assim, toda uma geração, da época que eu era jovem e tudo mais, o pessoal saía na rua e enfrentava a polícia lá na unha. Mas eles enfrentaram a polícia na unha para quê? Para colocar esses vagabundos que estão aí no governo? Lógico que não. Isso aí foi... os espertalhões, eles foram manobrando e tal. E agora, esse período de manobra se esgotou e eles foram obrigados a dar o golpe. Também foi uma espécie de revolução derrotada. Esse é o problema. Nós temos que analisar que o Brasil é um país muito grande, né? É uma coisa complexa você unificar toda a população para uma luta revolucionária séria. Na época do Império não havia uma burguesia que fosse capaz de levar isso adiante de fato. Na época da República também não. Mais para frente, a classe operária não foi capaz por uma série de motivos. Você precisaria de uma força unificadora que tivesse consciência, que conhecesse a história do país, etc. e tal. Infelizmente, no Brasil isso aí não aconteceu, né? Mas é assim que funciona. Não quer dizer que a história do Brasil não seja repleta de coisas revolucionárias e que esses episódios revolucionários não tenham feito o país andar para frente. Né? Isso também não é verdade. O Brasil, por exemplo, houve toda uma luta aí que levou o Brasil a ser um dos países mais industrializados dos países atrasados. Como é que aconteceu isso daí? Não é por causa da burguesia, é por causa do Estado, é por causa das lutas sociais. Né? É um problema complexo que a gente teria que analisar já num debate em profundidade, mas revolução derrotada não é idêntica à ausência de revolução. E o 13 de maio, apesar de tudo, foi um progresso, sim, para os negros e a população brasileira. Não concordo que não tenha acontecido nada. Primeiro que eu não concordo que não tenha acontecido nada em nenhum episódio da história mundial. Esse negócio de que a história é uma farsa, isso é uma bobagem. A história é a luta de classes. E a luta de classes nunca é uma farsa. Na luta de classes tem quem ganhe, quem perca, massacres, etc. e tal, mas que tudo seja um teatro, isso daí é muita ingenuidade. Ou muita simplicidade, né? Bom, próxima pergunta da internet, sobre também um pouco da história do Brasil, né? Antônio Conselheiro lutou contra os latifundiários e os perturbou. Por isso foi perseguido e morto. Se Antônio Conselheiro fosse paulista, seria considerado um herói revolucionário muito enaltecido. Os paulistas colocariam feriado para o dia de sua morte. Estou enganada, Rui? Ou você, como bom paulista, está puxando a sardinha para a brasa dos paulistas, minimizando esses temas? República e abolição, né? Que já não seria a luta nem... e as intenções dos outros estados brasileiros. Não seria nem nacionalismo, seria assim, um bairrismo, né? Nacionalismo do estado de São Paulo. Não tem nada a ver isso aí. A única coisa que eu disse na semana passada, que a gente precisa analisar a história, não dá para fazer uma história moral. Né? Nem a Bíblia, que é história moral, é uma história toda bonitinha. Está cheio de coisas selvagens, criminosas.
Então não dá, você tem que ver o que realmente aconteceu. O que eu expliquei foi que não tem nada a ver com São Paulo. No Rio de Janeiro, que é outro estado, né, onde era a capital federal, a Constituição da comunidade de Canudos foi vista como um movimento restauracionista da monarquia. Eu nem disse que eles estavam certos em ver Canudos como um movimento restauracionista. Mas o fato é que eles viram, isso daí foi um enorme debate na época, e a esquerda republicana da época foi quem mais exigiu que a comunidade de Canudos fosse reprimida. Né? Aí, conforme foi explicado, lançaram lá o Coronel Moreira César, que era um homem de punho de ferro, aí, implacável, da ala republicana, florianista, e a intenção dessa esquerda era que o Moreira César derrotasse Canudos, esmagasse Canudos, aparecesse como salvador da República e desse um golpe de Estado, derrubando o governo Prudente de Moraes. Isso é a história, a interpretação, a gente pode interpretar que é uma grande confusão tudo isso, né? Que o pessoal de Canudos não era um movimento restauracionista, podemos interpretar do jeito que a gente quiser. É uma coisa complexa. Agora, não podemos ignorar a história, né? Não tem importância se aconteceu no sertão da Bahia ou se aconteceu no interior de São Paulo. É o que é. Foi assim que eu expliquei, o que eu expliquei é que foi visto na época dessa forma. Se alguém pegar os jornais da época, os escritos da esquerda republicana, que é de difícil acesso, mas tem livros de história que narram bem essa história, a gente vai ver isso daí. Moreira César saiu do Rio de Janeiro, assim, o pessoal tinha certeza absoluta que ele ia voltar e ia ser um ditador brasileiro. Aí também é confuso, né? Porque a esquerda tem o hábito de achar assim, golpe militar e ditadura é de direita. Nesse caso, o golpe militar e a ditadura seria um movimento da esquerda. A esquerda militar e republicana, mais radical, ela vinha exigindo uma ditadura militar no Brasil há muito tempo, porque eles sabiam que o governo ia cair na mão de pessoas como justamente o Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, que era paulista, né? Ele era odiado assim da sola do sapato até o último fio de cabelo pelos republicanos. Eles tinham nojo dele, não é que eles achavam que ele era ruim. Eles achavam que a perdição do país era esse tipo de pessoa. Então nós temos que interpretar. A mesma coisa aconteceu na Revolução de 30, né? Os militares, tenentes, que participaram e que tinham uma grande importância na Revolução de 30, ficaram divididos entre aceitar as eleições, ou dar um golpe militar. Como eles não se decidiram, eles foram derrotados na Constituinte pelo Getúlio Vargas em aliança com a burguesia e o que sobrou da oligarquia em São Paulo. O problema é o seguinte, que eu acho, com essa pergunta. Antes da gente adotar um posicionamento, nós temos que ver os fatos da história. E os fatos são esses, aí tem que interpretar, né? A direita no Brasil, ela sempre... Isso é uma coisa interessante, né? No Império, tinha parlamento, tinha eleições. Né? E particularmente o Segundo Império, Dom Pedro II, que todo mundo acha que o Dom Pedro I era um ditador e o Dom Pedro II era um liberal. No segundo era um regime profundamente reacionário. Muito mais do que o primeiro, que era bem mais instável. Aí, na República, sempre teve parlamento. Aí, na Revolução de 30, na República Nova, com exceção do Estado Novo, sempre teve parlamento. Até na ditadura teve parlamento. E no Brasil, a esquerda não desconfia que esse parlamento aí é o grande trunfo
do atraso nacional. Porque eles constituíram um negócio que é dominado por uma oligarquia de cada lugar e tal. É um parlamento grotesco, monstruoso. Aí aparece a esquerda querendo dar o golpe militar, confunde a cabeça de todo mundo. Mas a gente precisa analisar a história tal como ela é, né? A história do Brasil, Brasil é como alguém falou alguma vez, né? O Brasil não é para os fracos. Não é para os fracos, não é para amadores. Tá? Brasil não é para amadores. A história do Brasil, realmente, a pessoa precisa fazer um pouquinho de esforço para penetrar nos acontecimentos, porque o que tem de interpretação maluca, né? Recentemente falaram que o Moro e esses vagabundos aí do Ministério Público são os novos tenentistas brasileiros. Por favor, pô. Isso aí é a expressão mais podre desse regime podre que existe no Brasil já há mais de 200 anos. Não tem nada de tenentista. Os tenentes não eram... Você acha? O Moro é tenente em que sentido? Ele quer subverter o quê? Quem que ele quer derrubar? Ele é agente norte-americano, vinculado aí ao que tem de mais podre na política nacional. Que tenente, o quê? Tenente era o Luiz Carlos Prestes, que pegou aí uma turma e atravessou o Brasil de ponta a ponta. Um homem corajoso, íntegro, que lutava pelo povo. Não era nenhum Moro, não era nenhum Dallagnol. Isso é uma escória. O pessoal fica muito confuso. A próxima pergunta, na verdade, é um comentário. Douglas Belchior, do PSOL, disse que o problema da esquerda negra é a esquerda branca. Aí a pessoa diz, eu não me misturo mais com a esquerda negra. Eu não entendi. O problema da esquerda negra é a esquerda branca? É, exato. Bom, não sei o que ele quer dizer, né? Parece, dá a impressão de ser uma briga de família, né? Bom, minha próxima também tem a ver com o problema do negro. Vocês do PCO exaltam a figura do João Cândido, tendo um movimento com o nome dele. Mas a história conta que ele era da ação integralista. O que você tem a dizer sobre isso? Nada. O que a gente diria? Quando ele comandou o Minas Gerais e ameaçou disparar sobre a capital do país, no Rio de Janeiro, contra a República Velha, esse é o homem que a gente elogia. Depois que ele foi perseguido pela Marinha, quase morreu de fome e tal, e os integralistas chamaram ele e tal, isso aí é... Esse é outro problema também, né? Para nós e para mim pessoalmente, o João Cândido, primeiro, um dos maiores feitos da luta política nacional. O Brasil tem muita gente de valor, né? Muita gente. O João Cândido era... Você imagina um negro que não era nem oficial nem nada, se levantar contra aqueles almofadinhas da Marinha, tomar conta dos navios, dirigir os navios, ameaçar o governo no Rio de Janeiro. Isso daí é um acontecimento extraordinário. Se o cara depois se confundiu e começou a ter ideias malucas, nós não estamos colocando o João Cândido aqui como teórico da política revolucionária, mas como um homem de ação, uma pessoa que realizou um feito. Nesse sentido, ele é um símbolo. Não entender isso daí, porque depois ele se aproximou dos integralistas, tinha ideias políticas esquisitas, de direita, mas não tem nada a ver com o que ele fez. A gente tem que ter uma... No Brasil, acontece muito o seguinte, ou a pessoa... Tem muita gente medíocre aí, principalmente quando está na moda, todo mundo fica elogiando. Depois, as figuras históricas mais importantes do Brasil são jogadas na lata do lixo,
sem a menor cerimônia, porque o cara um dia falou isso, outro dia fez aquilo, tinha um defeito tal. É um túmulo, né? Não tem... A julgar pelo que a esquerda fala e até a direita, você não tem um país, não tem uma cultura, não tem pessoas que tiveram importância, não tem atos reais. Quer dizer, o Brasil praticamente não existiria. Seria um grande teatro de marionetes. Então, isso é meio absurdo, né? Cultivar isso daí. É um país muito contraditório. Esse é um fato. O João Cândido, nesse sentido, é uma figura contraditória, mas por que a gente fala em João Cândido? Por causa da revolta da chibata, não porque quando ele estava super velho ele tinha ideias esquisitas. É a mesma coisa com o Prestes, porque o Prestes foi chefe do PCB, stalinista, só fez coisa louca depois de 1945. Não vamos esquecer que Prestes é uma das maiores figuras da luta nacional da coluna Prestes. Né? O que é isso aqui? Uma religião? O cara tem que ser perfeito, não pode nunca ter cometido um pecado e tal. Prestes foi um dos maiores líderes populares brasileiros. Ele cometeu muitos erros, não há dúvida nenhuma. Isso pode e deve ser discutido. Agora, negar, por exemplo, porque eu sou trotskista, negar que o Prestes da coluna Prestes é uma figura de primeiro plano na história do Brasil seria um fanatismo religioso. O que ele fez depois, eu acho que é tudo muita coisa absurda. E o Brasil está cheio dessas figuras. Eu acho também que essa mentalidade ela tem a ver com a intensidade da luta de classes no país, né? Porque aí começam a jogar lama um no outro e acaba que não sobra nada devido à intensidade da luta. Mas, se nós somos um partido que vê a história de uma maneira X, se nós somos marxistas que vemos a história de uma maneira específica, nós temos que ter um maior equilíbrio ao analisar essas coisas. Não pode ser, fulano... Uma vez quando eu estava na escola, eu era adolescente, alguém deu um exemplo de um escritor inglês, né, que escreveu um poema no momento em que ele estava para cortar a cabeça dele lá, a Rainha Elizabeth I. É um poeta muito importante, muito interessante. Aí alguém comentou o seguinte: mas ele estava tranquilo, enfrentou a morte com serenidade porque ele acreditava em Deus. Aí o professor sabiamente respondeu o seguinte: muita gente acredita em Deus, mas na hora de morrer, isso daí não pesa. Depende do caráter, da personalidade da pessoa. Não é porque eles falam assim, eu acredito em Deus, então você vai morrer, estou tranquilo. Não, a maioria se desespera. Não é todo mundo que chega lá e fala, vamos lá e tal. Então você tem que... Não pode ter essa mistura, você entendeu? Fulano era religioso. Niemeyer, eu vi quando Niemeyer morreu, Niemeyer era stalinista, uns falaram. Niemeyer era o maior arquiteto brasileiro, uma das maiores figuras da cultura nacional. Pode criticar ele por ter sido stalinista, mas vamos, pelo menos, reconhecer que o cidadão foi um dos gigantes da arte nacional. Você tem que ter um equilíbrio, não pode ser um negócio assim, um partidarismo tão exacerbado que você joga tudo no lixo. É como eu já ouvi várias vezes, Pelé. Né? Como Pelé está vivo e tal, predomina até hoje. Pelé foi o maior jogador de futebol que existiu até hoje. Eu já vi muita gente falar que isso aí não é verdade. Mas a pessoa fala porque, na verdade, não sabe do que está falando. Tem essas histórias, compara o Pelé com o Maradona e tal, que é tudo bobagem, né? Eu já ouvi um monte de considerações sobre isso. Se aparecer um jogador da qualidade de um Pelé hoje em dia, que isso aí no futebol teria um impacto. Porque a qualidade dos jogadores de futebol hoje caiu muito numa série de sentidos, tecnicamente.
Mas aí tem o problema político. Porque o Pelé falou muita besteira política. Aí o cidadão não quer reconhecer que ele é um verdadeiro patrimônio nacional no que diz respeito ao futebol, porque a opinião política dele é uma porcaria. Assim é complicado. Daí eu já vi gente falar assim, não, eu prefiro Maradona porque ele é de esquerda. Ele é de esquerda não, ele é peronista, esquerda nacionalista e tal. Tudo bem, ele é de esquerda, mas e daí? Se for para escolher alguém de esquerda, então vamos escolher alguém que seja um político, um revolucionário de esquerda, porque é um jogador de futebol. Que importância tem isso daí? Para você julgar a qualidade do jogador de futebol. Bom, mas é preciso denunciar também um pouco a hipocrisia disso daí. Por exemplo, Ayrton Senna, que também era um grande esportista, né? Mas já pratica um esporte da elite, que é a corrida de automóvel e tudo mais. Ninguém falou mal dele porque ele era de direita. Porque a burguesia gostava dele muito. Agora o Pelé, nossa senhora. Então não dá. Quando a gente analisa as coisas, nós temos que ter um julgamento equilibrado. Não pode ser assim. Você pega lá e joga a pessoa fora. Pelé nunca foi político. Pode-se dizer que ele foi um empresário, que ele é um empresário até hoje. Apesar de que... Empresário numas também, né? Mas quando você fala de Pelé, você não está querendo saber o que o Pelé seria como deputado no Rio de Janeiro, do lado do Pisciani, você entendeu? Você quer saber como é que ele era no campo de futebol. E para os negros brasileiros, isso é curioso, né? Uma figura também importante. O movimento negro norte-americano, que é mais antigo, mais sólido, nunca vi eles desprezarem ninguém porque o cara tinha uma opinião direitista. Eles analisam, tem controvérsia e tal, mas é negro. Foi importante, é nosso. Outra pessoa que também, durante muito tempo, foi massacrada é o Machado de Assis. E não era negro de alma branca, nunca escreveu um romance falando do negro, mas se for assim, pô, quem que escapa? Não escapa ninguém. E por que o cara ia gostar da PSOL? Que é um partidinho reformista de 5ª categoria. O cara não gosta do Machado de Assis, mas gosta do Boulos. É uma maluquice, né? Enfim. A internet é a seguinte: uma representatividade maior de setores oprimidos nas instituições da burguesia modifica a situação desses setores? Modifica, mas não modifica decisivamente, porque você tem que mudar a estrutura da sociedade, a estrutura econômica. Tem que mudar o sistema econômico. Reformas no capitalismo não resolvem o problema de ninguém. Isso é uma ilusão que muita gente tem. Então, você lutar, conseguir uma coisinha aqui, outra ali. Veja, nós tivemos a melhor experiência de todo o planeta. Uma das melhores da história da humanidade. O PT chegou ao governo, 3 mandatos e meio, fez uma mixaria de coisas aí. Mixaria. Embora, quando eu falo mixaria, não quer dizer que, por exemplo, você fazer um programa como Bolsa Família não seja nada. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, do ponto de vista das necessidades nacionais, daquilo que podia ser feito, é uma mixaria. Tanto que até o Lula reconhece algumas coisas, não reconhece tudo, mas reconhece algumas coisas. Para a Rede Globo. Não fizeram nada contra a Globo. São um dos principais centros cancerosos aí do país, essa Globo. Os bancos, não fizeram nada contra os bancos. Quer dizer, no final das contas, o que eles fizeram, programas sociais e tal, é uma mixaria. Aí, demorou quase 16, quase 15 anos para fazer essa mixaria. Aí veio a direita, em 12 meses,
acabou com tudo que eles fizeram e ainda fez muito mais contra, que nós vamos ter que travar uma luta imensa aqui para recuperar. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, não adianta, não é... A pessoa tem que ter consciência, os setores mais avançados têm que ter consciência. Só a destruição dessa máquina infernal, que é o Estado capitalista, e uma modificação total nas relações sociais, resolve. Quer dizer, uma revolução social, tem que tirar, tem que expropriar os bancos, acabar com a burguesia. Não adianta ficar com essa política de conta-gotas. Isso daí é 16 anos com a torneira gotejando e 50 anos de seca. Aí depois de 50 anos você está tão desesperado, vem um cara e começa a gotejar, menos ainda você fala, bom, pelo menos voltou a gotejar, porque estava tão horrível com a burguesia, mas para que isso aí? Tem que acabar. A burguesia brasileira é uma das coisas mais parasitárias que o mundo já viu. Ela vive às custas do Estado e fica falando mal do Estado, quer acabar com a educação, saúde, tirar tudo dos pobres para ficar ela com dinheiro. Os bancos levam 40% do orçamento federal. Os governos PT não mudaram isso daí, ó, 1 centavo. Vocês acham? Vamos pegar a coisa no atacado, vamos sair do varejo. Com 40% do orçamento federal, você faria muito mais coisa do que você está fazendo, não é? 40% do orçamento vai na mão do Itaú, do Bradesco, de banqueiros e especuladores. Tem que colocar como questão que esses bancos eles têm que ser confiscados e o dinheiro tem que voltar para o Estado e o Estado teria que usar o dinheiro para a população pobre e o desenvolvimento nacional. Isso sim é uma medida. Agora, como é que você vai fazer isso daí? Você tem que travar uma guerra contra os banqueiros. Você não vai aprovar no Congresso Nacional o confisco dos bancos. Aí alguém pode chegar, né, que a esquerda brasileira está cheia de gente realista e tal, ou me ouvem falar uma coisa dessa e falam, esse cara é um alucinado. Mas eu vi essa mesma proposta igualzinha, explicada por um economista que todo mundo acha que é ou um dos maiores economistas brasileiros, Celso Furtado. Ele analisa a situação do Brasil, fala que o problema do Brasil é a poupança nacional, que a poupança nacional é absorvida pelos bancos e que, portanto, a única solução para você ter... Ele nem propõe o socialismo, ele só propõe uma política de desenvolvimento nacional. Precisaria confiscar os bancos e usar essa poupança para o desenvolvimento nacional. Uma coisa óbvia para qualquer pessoa que entende minimamente de economia. Um país que paga 40% do orçamento para os bancos é como se ele tivesse uma tênia dentro dele. Ele é vítima de um parasita mortal. Aí a pessoa pode falar, não, mas não é realista expropriar os bancos. Bom, então paga para o banco. Trabalha para o banco. Paga 40% também da renda nacional em imposto para os bancos. Qual que é a vantagem disso daí? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então, o problema é esse. A luta por reformas deve ser, para toda pessoa consciente, apenas um meio para organizar a classe operária e o povo para conquistar o poder, porque o que decide é o poder. Isso também que a esquerda não entendeu contra o golpe, com a questão do golpe. Os golpistas, como são políticos de verdade, diferente da esquerda, que são uns diletantes sem eira nem beira, eles olharam e falaram assim, vamos tomar o poder e aí a gente faz e acontece. Tomaram o poder, botaram o PT para correr e estão fazendo e acontecendo. Aí os outros ficam, não, é preciso uma política para trazer para o Brasil a indústria de quarta geração, precisamos introduzir um método pim-pam-pum na educação. O problema da política, se você não é uma pessoa totalmente despolitizada, é um só, o poder político. Bom, próxima
A próxima pergunta é a seguinte: qual a opinião do Rui sobre o conceito de populismo e se houve populismo no Brasil? E os governos do PT foram governos populistas ou neopopulistas? O populismo é um conceito anticientífico, né? Foi inventado pela direita. Populismo é assim: se você não faz a reforma da CLT e rouba trilhões da população, em nome de que isso aí é melhor para a economia, ninguém aqui conhece a economia. Alguém já encontrou a economia? Por que a gente gostaria que ela estivesse tão bem assim? Né? Eu, por exemplo, prefiro defender o meu salário, aposentadoria, direitos trabalhistas, do que a economia, que eu não conheço a economia. Não sei quem é. Então, se você não defende a economia que ninguém conhece, se você defende algum interesse popular, vai ser populista, que é negativo. O bom político, segundo a direita, o político racional, inteligente, bonito, elegante, simpático, é aquele que tem planos para roubar a população. Se você der 1 grão de arroz para a população, populista. Por isso que acontece o que está acontecendo no Brasil. O populista tem voto e o político maravilhoso não tem voto nenhum, é odiado pela população. Caso do Temer. Tanto que eles falaram, né? O Temer, como não vai concorrer à reeleição, tem que despejar esse balde de estrume na cabeça da população aí, rapidamente. Então, é isso aí. O que é populista? Jânio Quadros era populista. Juscelino Kubitschek era populista. João Goulart era populista. É um nome que não explica nada. É como a elite, né? É muito genérico para dar uma explicação séria. Na verdade, o que a gente deve dizer é o seguinte: os setores da burguesia se dividem entre os setores pró-imperialistas e nacionalistas. Os nacionalistas são os que têm uma ligação com o mercado interno nacional. E os pró-imperialistas são os que têm uma ligação de subordinação ao mercado internacional capitalista. Então, por que o nacionalista, ele, como aconteceu com Getúlio Vargas, por exemplo, ele se preocupa com a legislação trabalhista e tudo mais? Porque para combater um imperialismo, que é uma força gigantesca, terrível, você precisa de apoio do povo. E o povo não vai apoiar ninguém se você não der alguma coisa, né? A não ser que você seja o Dória. O Globo faz a propaganda que você é gestor, que é bom comer ração e tal. E tem gente que acredita, mas não, isso aí não dura e não serve de base de apoio para ninguém. Se você quiser enfrentar, por exemplo, as companhias de petróleo, você tem que ter um verdadeiro apoio popular. Lula tem apoio popular. Os outros candidatos, não é só a direita, nenhum tem apoio popular. O único que tem apoio popular é ele. Os outros são todos candidatos de um setor minoritário aí. Ou são fenômenos puramente eleitorais. Faltam só 3 perguntas na internet. Rui, lendo Lenin e Trotsky, vi que nos países atrasados não será a burguesia, dado seu caráter já conservador, a fazer a dita revolução democrática, mas sim pelos operários. Isso levará necessariamente a revolução socialista. É o que Trotsky chamou de revolução permanente e Lenin de transcrescimento da revolução democrática em revolução socialista. A pessoa diz o seguinte: porém, fiquei confuso quando vi que Lenin considerou a Revolução de Outubro uma revolução burguesa. Podemos considerar que a Revolução de Outubro, realizada pelos operários, foi uma revolução burguesa que se desenvolveu para a Revolução Socialista? A experiência de Outubro é a confirmação do acerto da teoria da Revolução Permanente? Sem dúvida. O grande problema disso daí, que precisa ser entendido, é o seguinte: a Revolução Burguesa, ela é inviável, porque a burguesia não consegue enfrentar o imperialismo. Se a gente souber, né, medir a força do imperialismo corretamente, a gente vai entender que
Nenhuma burguesia nacional é capaz de enfrentar essa pressão. Você vê que a maioria dos governos nacionalistas mais radicais acabam impondo, inclusive, ditaduras lá e não conseguem manter a situação. Esse é o problema da revolução permanente que Trotsky falou no começo do século, mas hoje em dia é mais do que provado com tanta experiência e tudo mais, né? E a Revolução Russa é a prova definitiva do acerto da teoria da revolução permanente, de uma parte dela, né? Que é o problema, porque a teoria da revolução permanente não é só isso, tem outros aspectos. Então, essa parte aí está completamente comprovada. Tudo, né? Por outros fatos, tudo. Bom, mais uma de teoria aqui. Queria saber qual a posição do PCO em relação à teoria marxista da dependência, formulada por Marinho e outros. Bom, eu não acho que tem nenhuma teoria marxista da dependência, acho que tem uma teoria marxista do imperialismo, né? A teoria da dependência é uma teoria de tipo nacionalista, né? Embora setores que se consideram marxistas tenham falado dessa teoria. Mas isso é uma teoria muito em moda, teve muito em voga e muito em moda na época da nova esquerda, na década de 50, 60, com os governos nacionalistas. Não é uma verdadeira teoria marxista. A teoria marxista é a teoria do imperialismo, não a teoria da dependência. Encerramos? O comércio de escravos na Líbia é uma consequência direta da Primavera Árabe? Não, consequência toda a situação no Oriente Médio é consequência da contra-revolução que se seguiu ao início da revolução, que foi a Primavera Árabe, né? Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.